Comecei aqui a gravação. Vamos iniciar hoje, então, o estudo, dar continuidade, né? O estudo do capítulo 11 do livro de Romanos. Na primeira parte, isso é, ali nos versos 1 ao verso 12, vimos que Paulo explicou acerca da misericórdia de Deus aos judeus, porém eles o rejeitaram, abandonaram em razão de seus próprios pecados. Hoje, Paulo vai explicar sobre a salvação aos não-judeus, dos versos ali 13 até o 24, e depois vai nos falar sobre a bondade de Deus para com todos, dos versos 25 a 32, sejam judeus ou não-judeus. E por fim, Paulo vai explicar o principal ponto, né? O louvor a Deus que Deus merece receber, tanto dos judeus quanto dos não-judeus. Então vamos lá. Paulo inicia dizendo o seguinte: agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Então, quando Paulo foi convertido por Jesus ali na estrada de Damasco, o Senhor Jesus disse explicitamente que Paulo era um instrumento escolhido a fim de levar o seu nome diante dos gentios, diante dos reis e também diante dos próprios judeus do povo de Israel. Vamos ver o verso ali de Atos 9, 15, que diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mas Deus não apenas nos escolhe, como ele nos guia pelo nosso caminho para cumprimento do nosso propósito. E isto sempre foi assim. Por exemplo, quando Deus enviou Moisés para a libertação ali dos judeus na terra do Egito, lá em Êxodo 4, né, no capítulo 4 é dito: Vai, pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ou seja, Deus não só guia, como dá até a palavra pela qual o profeta tinha que anunciar. Outro exemplo é quando Jeremias foi enviado também para falar aos judeus, e aí a gente vê a beleza nas palavras de Deus ao profeta Jeremias, quando ele diz em Jeremias 1:5: Antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, antes do nascimento de Jeremias, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, Jeremias já foi feito profeta antes de sequer nascer. E ele disse: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então devemos sempre lembrar que não somos nós quem escolhemos a Deus. É exatamente o contrário, como foi dito aí por Jeremias. Deus nos escolhe e nos designa para que possamos, em suas palavras, né, dar frutos. Isto é, levar o evangelho dele, levar a boa nova às pessoas, pregar o evangelho. E não só isso, Deus também quem faz o que? O fruto permanecer. Então, seja o que for, né, que pedirmos a Deus em nome do Filho, ele vai nos conceder. Não porque nós estamos pedindo, mas é porque é o Espírito Santo quem clama por meio de nós, né? Quem nos utiliza como instrumento, quem ora por meio de nós. E Paulo continua nos versos 15 e 16 dizendo o seguinte: Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Né? Aqui Paulo dificulta um pouquinho o nosso estudo, mas vamos explicar. Em outras palavras aqui, Paulo está dizendo que o primeiro pão assado, ou seja, os judeus que foram escolhidos por Deus. Mas isso não quer dizer que nós, os gentios, também não seremos dedicados ao Senhor. Ao contrário, todos os pães são dedicados ao Senhor, a realizar a obra de Deus, que é pregar o evangelho, sejam judeus ou não judeus. E Paulo ainda
vai ainda mais fundo quando ele diz que se as próprias raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, é óbvio que os galhos também são deles. Em outras palavras, tudo é do Criador. Tudo provém de Deus. Por isso é que o Espírito Santo nos reconcilia com Ele mesmo, por intermédio de Cristo. Aí a Trindade perfeita. E ele nos outorga justamente como ministério de reconciliação, que é no sentido que da pregação da palavra. Então, por meio da pregação da palavra, o próprio Deus nos reconcilia com ele mesmo. E isso foi dito no livro de Colossenses, Colossenses 1, 20 e 21, que diz: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Em outro sentido, Deus é quem nos reconciliou consigo mesmo. Deus é quem nos enviou o Salvador. Deus é quem nos guia. Deus é quem nos nutre. Deus é quem nos escolhe. Deus é o primeiro em tudo. E Paulo continua explicando justamente sobre esses galhos. Alguns galhos da oliveira cultivado foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados, que ele está se referindo aqui aos judeus, né? Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Então, o que Paulo quer nos dizer aqui é que não devemos desprezar os judeus por terem se revoltado contra Deus. Nós somos os galhos de oliveira brava, como ele diz aí, ou seja, nós viemos depois deles, escolhidos posteriormente por Deus. Mas de modo algum devemos pregar esse desprezo aos judeus, porque todos nós, judeus e não judeus, somos apenas galhos, isto é, criaturas de Deus. E é o mesmo Deus quem sustenta todos, como ele diz, Deus é a raiz. Por isso, algumas passagens das Escrituras, elas refletem exatamente que não devemos nos orgulhar perante conhecer a palavra, mas sim nos humilhar perante o Senhor, porque somos todos galhos nas palavras aí de Paulo. Vamos ler 1 Coríntios, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Ou seja, se você confia na sua própria, né, estar ali ereto, em pé, você que não caia na sua própria obra, mas se você está em Deus, é Ele quem vai te manter em pé na palavra dele. Provérbios também vai dizer: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda, ou seja, de modo algum tenha orgulho na sua própria justiça. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E Paulo vai continuar. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós, ou seja, em outros termos, os judeus, né, foram, né, afastados ali da promessa da salvação a fim de dar lugar aos não-judeus. Aí ele continua, isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Então, Paulo diz aqui abertamente que na sua fé você não deve se orgulhar de ser esse galho da oliveira brava, né? O não judeu como galho de oliveira brava, mas sim você deve ter medo. E o que que Paulo quer dizer com isso? Eu vou trazer uma passagem que Jesus faz uma pergunta sobre a pessoa crer em Deus e olha a resposta que ele nos dá. Lá em Tiago 2,19 é dito: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Olha que palavra profunda para a gente. Jesus confessa que até os demônios creem e tremem aos pés de Deus. Então eu te pergunto, nas palavras de Paulo, você se orgulha em dizer que é um galho escolhido? Ou seja, Paulo está dizendo ali para a gente que o que importa se alguns desses judeus foram infiéis
né, a infidelidade deles conseguiria anular ali a fidelidade de Deus? É claro que não. Deus, ele é fiel a todos os quais prometeu a salvação. Mas você diz crer em Deus, e as escrituras estão dizendo em Tiago que até os demônios também creem em Deus. Então, o que que diferencia os demônios, os ímpios, dos justos? Porque, pela palavra de Tiago, ambos aqui creem que existe um Deus. E Paulo já nos ensinou no capítulo 5 sobre isso, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por isso, o que diferencia a crença é justamente a fé que diferencia o demônio, os ímpios, dos justos, porque ambos sabem que existe um Deus, mas é a fé que diferencia um do outro, é crer na promessa de Deus que diferencia o justo do ímpio e do demônio que crê em Deus, é crer na salvação por meio de Jesus Cristo, ressuscitado e exaltado à destra de Deus. Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. É uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Por isso que é dito, né, lá na Escritura, o justo viverá pela fé. É o único modo, o único meio. E Paulo continua no capítulo 11. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. Então, Deus castigou os judeus ao deixá-los serem escravizados no Egito. Deus castigou os judeus ao deixá-los serem escravizados pelos assírios. Será que Deus iria deixar de castigar a cada um de nós em razão dos nossos pecados? Paulo diz claramente, é claro que não. Deus é bom, mas ele é duro. Porque se você deixar de confiar em Deus, você será um galho cortado. E não que a promessa de Deus tenha falhado com você, mas é porque você, em verdade, nunca foi escolhido justo. Eu sei que a mensagem de Paulo é dura, mas as pessoas querem apenas colocar a Deus como amor e misericórdia, e de fato ele é. Mas Deus é puro, santo e justo, e nós somos o quê? Pecadores, não merecedores da salvação. Então, por isso que é por meio da graça que ele nos dá, que ele nos escolhe, por isso que não é por nenhuma obra nossa. Por isso que tenho a obra de Cristo é necessária para a salvação de todos nós, porque a obra tem que ser de Deus e não nossa. E isto que Deus deixou claro lá no Pentateuco para a gente, desde o Antigo Testamento, quando diz em Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há ninguém que possa se livrar da mão de Deus. Será para a salvação, será para o julgamento. Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é quem nos escolhe antes da fundação do mundo. E olha o que Isaías nos diz sobre isso. O que ele diz ao justo, Isaías 66:14: vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, quando vermos a Deus em glória na volta de Cristo, que é a chamada na teologia de parousia, que é esse retorno de Cristo para nós, seu coração, o coração dos justos, será regozijado, isso é, será deleitado em Jesus e no Espírito Santo. E Paulo continua: e se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada.
Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus, será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Ou seja, os próprios judeus dos dias de hoje que creem em Cristo serão salvos. Deus nunca os abandonou completamente. Ou seja, a abertura do evangelho aos gentios não quer dizer que os judeus perderam toda a oportunidade de salvação, e Paulo nos explica isso nos versos seguintes, ou seja, o tempo de aflição que Israel experimentou, o tempo de endurecimento é apenas em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? É justamente a escolha de Deus daqueles não judeus para fazerem parte do seu povo, que já foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E Paulo continua: meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é essa: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, Senhor, faço esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Aqui, então, Paulo orienta que a mente dos judeus se fechou, que o véu sobre eles permanece, porque é somente o quê? Em Cristo que pode remover esse véu. O véu no sentido de cegueira, no sentido de não enxergar a palavra de Deus. Não há possibilidade de ser salvo apenas pelas obras da antiga aliança, porque a nova aliança é justamente firmada o quê? Em Cristo Jesus. E essa profecia mencionada por Paulo, né, aí do Redentor virá de Sião, foi profetizada por Isaías. Lá em Isaías 59 é dito: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem na de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Ou seja, a palavra dele é passada de geração em geração. Por isso que Cristo diz que ninguém se perderá, dos quais Deus já escolheu desde a fundação do mundo, como eleitos, predestinados para serem salvos. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus, mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Eu vou ler até o verso 32 para explicar essa parte do que Paulo quer dizer. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Então, para que fique bem claro aqui o que Paulo quer nos ensinar, é que Deus escolheu os judeus, mas como pecadores, eles rejeitaram o evangelho, isto é, a pedra angular que é Cristo Jesus. E eles escolheram o quê? Tentar a salvação pelas próprias obras, pelos próprios atos deles. Por isso que Paulo diz: os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus. E em razão dessa inimizade dos judeus com Deus, o Senhor profetizou por meio de Isaías, dizendo o seguinte: fui buscado pelos povos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Portanto, os gentios, eles passaram a conhecer a Deus porque o Espírito Santo se fez conhecido perante os homens não judeus. E Deus disse: eis-me aqui. Isso é, para que vocês saibam que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Assim, estamos nós hoje conhecendo mais ainda o Altíssimo, mas o conhecemos naquilo que ele quer que o conheçamos.
Porém, no tempo antigo, ou seja, no tempo dos patriarcas, como Paulo disse, os judeus conheciam a Deus. Eles tinham a lei mosaica para seguir a Deus. Mas quando Cristo se fez carne, o reino dos céus chegou, emergiu aqui perante os homens, os judeus o quê? O rejeitaram. E assim eles se rebelaram contra Deus e o desobedeceram. E isso tem duas implicações. A primeira é que os não-judeus, ou seja, os gentios, que somos nós, passamos a conhecer a Deus. A segunda implicação é que Deus agora pode ter misericórdia dos judeus. Por quê? Porque eles se perderam, porque eles não aceitaram a Cristo. Por isso que Paulo conclui dizendo, assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber a misericórdia dele. Pois Deus, aí ele concluiu, né, dizendo, pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência. Judeus e não judeus, todos se tornaram desobedientes. E ele fez isso para quê? A fim de mostrar misericórdia a todos. Ou seja, Deus tornou judeus e não judeus iguais em desobediência, para que ele pudesse aplicar o quê? A misericórdia e o amor dele a todos os escolhidos. E é por isso que Paulo vai continuar dizendo como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. E aí ele começa com algumas perguntas. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Então, como é que podemos entender a Deus em seus propósitos? Não podemos, nós somos apenas criaturas miseráveis, pecadoras, e que Deus fez revelar em nós mesmos as nossas manchas, isto para que a graça dele fosse revelada. E é isso que o livro de Provérbios vai trazer, Provérbios 25. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Nós não temos como sondar o coração do grande rei, isto é, de Deus. E Paulo vai acrescentar mais perguntas, dizendo, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? E algum de vocês, eu pergunto, consegue responder alguma dessas perguntas? Você conhece a mente de Deus? Você é capaz de dar conselhos ao Espírito Santo? Você já deu alguma coisa para Jesus Cristo e pode exigir dele pagamento por esse trabalho que você fez? Com base ali no livro de Jó, a gente ainda pode acrescentar mais perguntas, né? Deus revelou apenas a você os princípios secretos dele? Deus deu apenas a você o conhecimento e a sabedoria sobre ele, sobre a palavra dele? E daí você vai pensar, bem, se Deus não deu nada disto, como podemos conhecê-lo? E Paulo também nos responde, a Escritura nos responde sempre, lá no livro de 1 Coríntios, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? A nossa resposta a gente já sabe, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, de fato, nós não conhecemos a mente de Deus, mas o Senhor, em sua misericórdia, se revela por meio da mente de Cristo Jesus. E o que é que isso significa? Aí Paulo vai concluir no capítulo 11 dizendo: pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, como é dito no livro de Salmos, né, os céus foram criados mediante o quê? A palavra do Senhor. Todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Por isso que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios que há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede. É para ele que vivemos, que ele é o único Senhor, por meio de Jesus Cristo, que é por intermédio dele que tudo veio a existir, que é por meio dele que nós vivemos. Então, nós vivemos exclusivamente por meio de Cristo. Nós só conhecemos a Deus por meio da mente de Cristo. Deus se revelou para nós por meio de Cristo. Então, quem não conhece a Cristo, não conhece a Deus. Como eu li anteriormente, até os demônios conhecem a Deus, mas eles conhecem verdadeiramente a Cristo? Não. Por quê? Porque eles não têm fé. E daí você pode questionar. E quanto aos ímpios? Eles vivem soltos? Eles decidem, né, pelas suas próprias vidas, pelos atos que cometem? E a resposta é não.
Deus domina todas as coisas. Vejamos o livro de Provérbios, o que nos diz, Provérbios 16. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Deus, então, criou o ímpio para quê? Para ser julgado pelos seus próprios pecados. Tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus. E é isto que a teologia, né, reformada prega, que existe um Deus que adoramos, que é um Deus distinto. Ele é um Deus que tem domínio sobre tudo, sobre todos, sejam justos, ímpios, demônios ou anjos. Então você pode se perguntar: então temos um Deus perverso que criou o ímpio para ser castigado? E não sou eu, Douglas, que vou te responder, não, é a própria Escritura. Vamos ler lá em Romanos 9, 14 a 17. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ou seja, Deus tem misericórdia de quem ele quer, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. Não é você quem decide e acha que Deus tem misericórdia daquele ou daquela. Ele é quem decide. Tudo está nas mãos de Deus. Sua vida, seus passos, seus pensamentos, suas decisões, seus dons, absolutamente tudo. Por isso que Pedro diz lá no livro de Atos que Deus não é servido pelas mãos dos homens, porque ele não precisa de nada seu, porquanto ele mesmo é quem concede a vida, ele mesmo quem nos dá o fôlego, ele quem supre todas as nossas necessidades. E em razão disso, Deus nos revela abertamente no livro de Apocalipse. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo está feito, ou seja, não importa o que você ache, não importa o que você pense, tudo está feito desde o princípio do mundo, porque tudo foi ordenado, sustentado e determinado por Deus. Por isso que nós temos que repetir esse próximo verso que nós vamos ler do livro de Filipenses todos os dias. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Essa é a pregação de todo dia, da nossa reflexão, do nosso devocional. E aqui eu finalizo o estudo de hoje do capítulo 11. Vou só parar aqui a gravação e aí vocês fiquem à vontade aí de perguntar.